massa grande e misteriosa no abdômen da criança. A barriga estava enorme. Era algo estranho. Parecia uma grávida prestes a dar à luz. Anos antes, um incidente estranhamente similar foi documentado na Nova Inglaterra. Nesse caso, na barriga de um bebê ainda em gestação, os médicos acham algo parecido com um feto. Ele olhou para mim e disse que achava que era um bebê num bebê. As duas descobertas surpreendem o mundo médico. Mas uma mãe no Cazaquistão continua atormentada pelo problema misterioso de seu filho. Fico me perguntando, por que isso aconteceu? Onde errei? O que foi removido do corpo dessas crianças? Que perigo ofereciam a seus jovens hospedeiros? A luta pela sobrevivência pode começar mais cedo do que imaginam. Os Gêmeos Perdidos. Todos os anos nascem 100 mil gêmeos nos Estados Unidos. Os gêmeos são um tipo especial de ser humano com um elo singular. Mas o que a maioria de nós não percebe é que o relacionamento deles começa como uma luta de vida e morte no útero. Uma batalha pela sobrevivência que deixa um número enorme de vítimas fatais em seu rastro. A mortalidade de gêmeos pode ocorrer da concepção até a hora do nascimento. Uma gravidez gemelar pode não terminar com gêmeos na maioria dos casos. Quando os gêmeos são identificados cedo e depois, aparentemente, um deles morre no útero, temos o chamado gêmeo perdido, em que um deles parece ter sumido. Uma grande porcentagem de gestações começa com gêmeos, mas não se completa assim. Uma incidência muito mais alta e jamais suspeitada há 20 anos. Muitos de nós tiveram irmãos, mas não há como saber, pois foram perdidos com 6 ou 8 semanas. A verdade é que 1 em cada 8 de nós teve um irmão gêmeo. Mas por causa de circunstâncias excepcionais, um gêmeo que deveria morrer acha um jeito de sobreviver. Este é Alan Jam, um menino de 7 anos do Cazaquistão, na Ásia Central. O nome de sua mãe é Gulnara. Faz 4 meses que ele sofreu uma operação para remover uma massa estranha e anormal da barriga. Ele vive num remoto vilarejo com a família, inclusive sua avó. Seu pai trabalha na pequena fazenda da família. Este filme foi feito quando ele tinha 3 anos. Era o dia da festa de sua circuncisão, um costume local. São as únicas imagens dele antes da operação. Seu abdômen inchado é claramente visível através das roupas. Mas apesar do tamanho fora do normal de sua barriga, a família não achou que ele precisasse consultar um médico. Percebemos sua barriga grande, mas achamos que fosse raquitismo. E que sumiria com o tempo. Aos 7 anos, Alan Jam foi para a escola. As outras crianças sempre mexiam com ele, dizendo que parecia grávido. Então, uma manhã, ele começou a se queixar de dor na barriga e dificuldade para respirar. O médico da escola o mandou imediatamente a um hospital numa cidade próxima. Havia algo muito estranho com Alan Jam. Os cirurgiões examinaram a barriga do menino e identificaram algo que parecia um cisto enorme. No dia seguinte, eles operaram. Mas o que havia dentro de Alan Jam não esperavam. Assim que coloquei o bisturi na pele dele, senti que havia algo estranho embaixo. Fiz a primeira incisão com muito cuidado. O estranho volume em forma de ovo estava aninhado no abdômen do menino, pressionando seu estômago e pulmões. As veias que saíam dele estavam ligadas às artérias de Alan Jam. Um movimento em falso e o menino poderia sangrar até morrer. Foi uma operação tensa por causa do cuidado para não perfurar os órgãos e as veias.
Finalmente, após 1h30, os cirurgiões conseguiram cortar a conexão em segurança e remover a coisa de dentro de Alanjam. Eles suturaram o menino e voltaram sua atenção ao que haviam removido dele. Decidimos abrir o cisto para saber o que havia dentro. Peguei a tesoura e comecei a cortar o envoltório. Era bem duro, mesmo para a tesoura cirúrgica, que é afiada como navalha. A princípio, não entendíamos o que estava vendo, porque vimos cabelos. Ficamos horrorizados. Tinha braços, pernas, cabeça e cabelos. Examinamos mais de perto. Quando mexi no cabelo, pensei ter visto um rosto. Foi apavorante continuar o exame. A criatura parecia quase humana. E os médicos não faziam ideia do que era. Em seguida, precisaram encarar a tarefa difícil de explicar a estranha descoberta aos pais de Alanjam. Quando saí da sala de cirurgia, pedi para conversar com a mãe. Ele disse o que havíamos encontrado dentro de seu filho. Ela ficou muito chocada. Eu achava que ela devia ver aquilo porque queria que entendesse o que tinha acontecido. Ela possuía outros filhos e eu queria que tivesse mais cuidado com eles. O pai se recusou a ver. A mãe de Alanjam foi levada ao laboratório de patologia. Когда я маму завела, чтобы увидела она этот препарат, первое впечатление было, что... Quando levei a mãe para ver o espécime, ela estava apavorada. Ela segurava a mão da enfermeira. Acho que tinha medo de desmaiar. De alguma forma, eu tive forças para ver o que haviam tirado do meu filho. Eu me forcei a ir e olhar. Não sabia o que fazer quando vi aquilo. Queria gritar: "O que é isso?" Ela foi muito corajosa, pois ficou lá algum tempo. Pediu que o virássemos para poder ver melhor. Depois começou a chorar e saiu da sala. O que ela viu ficará em sua memória para sempre. Cinco dias depois, Alanjam já podia deixar o hospital. Mas o mistério sobre o que havia dentro dele ainda preocupava a família, especialmente sua mãe. Os parentes de seu marido podiam acusá-la por ter uma criança tão anormal. Podiam dizer que ela não era saudável e que essa anormalidade estava em seus genes. Durante 7 anos, alguma coisa vivera dentro de Alanjam. O que era? Por que parecia tão humano? E o mais importante para Gulnara, por que Alanjam? A pergunta que me torturava era por que essa coisa estava dentro do meu filho. Por que crescia dentro do meu menino? Este desenho apareceu num boletim médico em 1809. Mostra uma das anormalidades mais raras conhecidas da ciência: um fetus in feto. Isso quer dizer um bebê dentro de um bebê.
No útero, um gêmeo fica preso dentro do corpo do outro e continua a viver ali dentro como um parasita. O fetus in feto não tem cérebro nem órgãos internos próprios e só consegue sobreviver alimentando-se do fluxo sanguíneo do irmão normal. Em 200 anos de história médica, foram registrados apenas 90 casos. Será que era isso que havia dentro de Alan Jam? Seu próprio irmão gêmeo crescendo dentro de sua barriga durante 7 anos? É uma pergunta que só um patologista pode responder. A doutora Virginia Baldwin é a maior especialista do mundo em patologia de gêmeos anormais. Ela é consultora no Hospital Infantil de Vancouver, no Canadá. Dentro de alguns dias, ela irá até o Cazaquistão para examinar o que foi removido de Alan Jam. Eles me enviaram esta foto. É a única prova que tenho. Essa é a mãe. Seu nome é Gulnara. E esse é o menino, Alan Jam. Essa é a irmã mais velha, mas pode ser uma prima, eu não tenho certeza. Perceberam algo nesta foto? Ele está usando muita roupa. Parece meio grande na área abdominal. Está bojudo. É, obesidade abdominal. Certo. Durante 35 anos, a doutora Baldwin estudou os problemas que as mulheres enfrentam na gravidez de gêmeos. Porém, ela nunca viu um fetus in feto antes. É uma anormalidade muito rara, quase mítica. Imagino que um fetus in feto tenha algumas partes com aparência humana, alguns membros, algum tipo de estrutura corporal, mas eu não sei bem quais seriam os detalhes. Muitas coisas foram relatadas. Há uma grande chance de que a massa removida da barriga de Alan Jam não tenha nenhuma relação com uma malformação que ocorre em gravidez gemelar. Pode ser o que os médicos chamam de teratoma. Teratomas são tumores resultantes de mutações ocorridas numa única célula. Eles podem ter cabelos, dentes e, às vezes, até membros. É importante que a doutora Baldwin identifique a anomalia, porque isso poderá significar a vida ou a morte de Alan Jam. É fundamental identificar essa massa que foi removida de Alan Jam. Porque se de fato for um fetus in feto, ou seja, uma anormalidade de uma gravidez gemelar, e se ela foi removida sem complicações cirúrgicas, ele terá uma vida perfeitamente normal e saudável. Porém, se for um tumor ou teratoma, então é preocupante, pois o teratoma pode originar um câncer. Se a massa for realmente um teratoma, ainda podem existir resíduos tumorais. Mas, embora os dois problemas sejam raros, Alan Jam e sua família não são os primeiros a enfrentar essa situação bizarra. Na verdade, alguns casos de fetus in feto surgiram nos Estados Unidos. O mais bem documentado ocorreu em Connecticut. Alguns anos antes do caso de Alan Jam, uma mulher, no 8º mês de gravidez, estava fazendo um exame rotineiro de ultrassom quando os médicos detectaram uma sombra escura perto do rim do bebê. Ninguém sabia o que era, mas eles suspeitaram que fosse algo perigoso. O hospital local a enviou para a Faculdade de Medicina de Yale, onde ela consultou o Dr. David Jones. O Dr. Jones começou a examinar a barriga da mulher. Ele localizou a sombra escura e tentou descobrir o que era. Enquanto conjeturava e observava tudo mais de perto com meu sonógrafo, eu perguntei a ela o que achava que era aquilo, se sabia o que era. Porque, a certa altura, achei que fosse esse problema. Ela me olhou e disse que achava que era um bebê num bebê. E eu respondi, tem razão, é um fetus in feto. Dentro da mulher havia uma criança normal. E dentro daquele bebê havia outro bebê. Um fetus in feto. O bebê normal estava, de certa forma, grávido de seu irmão gêmeo.
O Dr. Jones nunca havia visto um fetus em feto antes. Poucas pessoas viram. Agora precisava achar as palavras certas para explicar à mãe que um gêmeo perdido estava preso dentro de seu bebê prestes a nascer. Você tem que estar preparado para essas coisas. Conceitualmente é algo difícil de entender. Então eu disse, você tem um bebê saudável, mas no início da sua gravidez, bem no início, havia um gêmeo. E durante o desenvolvimento, aquele gêmeo ficou preso dentro do bebê saudável que está esperando. Um fetus em feto começa como um gêmeo idêntico que não evolui nos primeiros estágios do desenvolvimento. Gêmeos idênticos se originam de um ovo que se divide em dois. Mas às vezes o ovo se divide de forma irregular, criando um gêmeo normal e outro anormal. O embrião normal começa seu desenvolvimento como um disco chato que se curva, se transformando num cilindro. Acredita-se que nesta fase o gêmeo anormal seja envolvido. Uma vez no interior, ele desenvolve uma conexão, como um cordão umbilical, com o principal vaso sanguíneo de seu gêmeo normal. A partir daí, ele se torna um parasita bem-sucedido que extrai oxigênio e nutrição do sangue do gêmeo hospedeiro. Ele vai sobreviver e crescer enquanto permanecer dentro de seu irmão. O Dr. Jones guardou o registro do exame. É a primeira e única vez que um fetus em feto foi visto num exame de ultrassom. Aqui vemos um corte transversal do abdômen do bebê saudável. Este é o coração dele batendo. Vemos o coração e o diafragma. É um tipo de visão frontal. Vamos prosseguir e veremos o fetus em feto no abdômen do bebê saudável. Aí está o fetus em feto. Este é um envoltório gestacional com outra estrutura dentro dele. A área preta em torno do bebê é a bolsa amniótica que vemos numa gravidez normal e saudável. Dá para ver o fetus em feto flutuando no fluido. Temos a extremidade craniana da cabeça dele aqui. Vemos as estruturas mediais do cérebro, embora não haja cérebro. É um feto masculino carregando outro feto dentro dele. Obviamente não é uma gravidez padrão. Parece uma gravidez localizada dentro desse bebê, que por sua vez é uma gravidez localizada dentro da mãe. Se pensar bem, é um conceito incrível. Esta é a primeira vez que um fetus em feto foi visto se movendo dentro do gêmeo hospedeiro. Mais ou menos nesse ponto, veremos o movimento das pernas. Eis as duas pernas. Esta faixa branca é o fêmur. Dá para ver o outro fêmur aqui embaixo. E essa estrutura na ponta é um pé. Agora vão ver o movimento. A perna se moveu. Dá para vê-la se movendo sozinha. Ela volta a se mover. Podemos ver a adução, ou seja, o movimento das pernas juntas. Nós ficamos surpresos. Na ocasião, não percebemos o movimento, não foi relatado. Mas foi impressionante vê-lo na tela e isso confirmou que era um fetus em feto e não uma massa qualquer no abdômen do bebê. 5 semanas depois, a mulher deu à luz o bebê normal, um menino. Quando tinha apenas 3 dias, foi levado à cirurgia. O fetus em feto precisava ser removido o mais depressa possível. Do contrário, o parasita esmagaria os órgãos internos do bebê saudável. Nenhum médico havia tentado esse procedimento antes. E quando abriram a barriga do bebê, ninguém tinha certeza do que encontraria. A cirurgia no bebê de 3 dias, que tinha um feto na barriga, iria começar. Assim que o bebê adormeceu, pude sentir alguns movimentos suaves na área onde estava a massa cística. Uma certa pressão empurrava e parecia as pernas de um bebê se movendo. Os cirurgiões abriram o bebê e localizaram a bolsa amniótica dentro do abdômen.
Abri a bolsa e vi aqueles 2 pezinhos virados para cima na minha direção. Todo mundo se surpreendeu quando viu aquelas perninhas, porque estavam mais desenvolvidas do que qualquer um de nós imaginara. Dava para ver os dedos claramente, além do tornozelo, da perna e da coxa. Dava para ver onde se unia ao corpo. A extremidade superior direita estava mais desenvolvida que a esquerda, mas os 4 membros estavam bem desenvolvidos. Conseguimos virar o feto e identificamos sua ligação ao que parecia um cordão umbilical rudimentar. Não era muito comprido, mas conseguimos colocar 2 pinças no cordão umbilical, dividi-lo e depois tiramos o bebê. Nessa altura, todo aquele movimento fetal que descrevemos antes havia cessado. A criança agora estava livre de seu parasita. Uma semana depois, os pais foram para casa com ela. Hoje, o bebê é um garotinho saudável que não teve sequelas de sua experiência com o fetus em feto. Será que Alan Jam, assim como o menino de Connecticut, tinha um gêmeo crescendo dentro dele, um parasita que se prendeu aos seus órgãos internos e se nutriu de seu sangue durante 7 longos anos? No laboratório de patologia, o espécime é preparado para a chegada da doutora Virginia Baldwin, a patologista canadense. Mas antes, a doutora Baldwin visita o vilarejo de Alan Jam. Gulnara, mãe de Alan Jam, se sente culpada pelo problema dele. A culpa é minha. Acho que não fui cuidadosa o bastante durante a gravidez. Talvez por isso ele... Eu não sei. O que posso dizer? Há muito em jogo para Gulnara. Nesta cultura rural e conservadora, se o marido decidir que ela não é saudável e corre o risco de gerar mais filhos anormais, ele pode se divorciar dela. Olá, como vai? Como vai? Como foi de viagem? Espero que não esteja cansada. A situação é muito mais tensa do que a doutora Baldwin esperava. Como vai? Tudo bem? Como vai? Como tem passado? Espero que tudo esteja bem. Seja bem-vinda, é um prazer. A patologista aguarda o momento certo para falar sobre a saúde de Alan Jam. Por favor, bon appétit. Queria saber como seu filho, Alan Jam, está passando. Ele está bem. Corre, faz o que quer. Ele está melhor agora do que antes da operação? As mulheres se sentem constrangidas por discutir o problema de Alan Jam diante do pai. Ele se sente muito bem e até seu apetite está bom. Amanhã, a doutora Baldwin vai examinar a massa que os cirurgiões removeram de Alan Jam. Ela espera que seja um fetus em feto, uma aberração da natureza sem nenhuma repercussão na saúde de Alan Jam. Contudo, existe a chance de ser um teratoma, um tumor que pode ter deixado resíduos no corpo de Alan Jam. A 4.800 quilômetros dali, na Inglaterra, há outra família tentando lidar com um raro problema envolvendo a gravidez de gêmeos e uma vida que está em risco. Sarah e Haas vivem em Oldham, no norte da Inglaterra. Eles têm uma filha de 1 ano e um filho de 9. Recentemente, descobriram que Sarah estava grávida outra vez. Quando ela fez o primeiro exame, soube que eram gêmeos idênticos.
mas um deles está vivendo como um parasita de seu irmão e ameaçando sua vida. É uma situação desesperadora, mas o casal está fazendo o possível para lidar com isso calmamente. Havia muita incerteza no ar. A primeira opção foi não fazer nada. não fazer nada, mas eles só teriam 20% de chance de sobrevivência. A segunda opção foi a interrupção. Mas a gravidez já estava na 18ª semana. Seria preciso haver um parto prematuro. E isso me chateava. A terceira opção era consultar o professor Fisk. Sarah e Haas foram a Londres no dia seguinte para ver o maior especialista da Grã-Bretanha em problemas na gravidez de gêmeos, Nicholas Fisk. Ele confirmou o diagnóstico do hospital local. 4 dias depois, eles voltaram a Londres. Hoje, eles vão decidir o que fazer. Olá. Seja qual for a escolha, o bebê saudável pode não sobreviver. Que tal a viagem? Não foi tão ruim. Não. O professor Fisk vai examinar Sarah para verificar a situação. Um dos gêmeos é acardíaco. Não tem cabeça nem coração. Assim como um fetus em feto, o acardíaco é um gêmeo idêntico que não vingou no primeiro estágio da gravidez. Ele não desenvolveu a parte superior do corpo. Mas, em vez de ficar preso no interior do gêmeo normal como um fetus em feto, o acardíaco vive ao lado do bebê normal no útero. Para sobreviver, ele desenvolve uma conexão como um cordão umbilical ligado ao gêmeo normal através da placenta. Através disso, ele obtém sangue. O coração do bebê normal é muito exigido, pois ao bombear sangue para os dois pode ocorrer uma insuficiência cardíaca. De certa forma, não é um bebê porque Não é. não tem cabeça, cérebro nem coração. Mas é um bebê, está se movendo e vivo. É quase um parasita que extrai o suprimento de sangue do bebê saudável. Temos uma placenta e 2 gêmeos. Normalmente eles têm cordões que chegam à placenta. E logo no início da gravidez, houve algo com o desenvolvimento de um dos bebês, o bebê anormal. Pode ter havido uma anormalidade no cromossomo ou um problema com a formação do coração do bebê. Ele podia ter morrido ou sido abortado se fosse uma gravidez única. Mas ele se manteve porque extraía o fluxo sanguíneo do outro gêmeo. Em consequência disso, a cabeça e os braços não se desenvolveram. Existe um tronco, uma pelvis e 2 pernas que são razoavelmente normais, mas nenhum coração, nem braços, nem cabeça. É algo bizarro. De certo modo, é o pior exemplo de uma reprodução que não deu certo. A metade inferior está formada, mas a superior não. Esse bebê jamais sobreviveria. Certo. É óbvio, mas este completamente normal tem uma chance reduzida de sobrevivência em função do problema no fluxo sanguíneo, pois pode ter uma parada cardíaca por causa do esforço de bombear 2 vezes mais. Se não fizermos nada, as chances de ocorrer problemas aumentam mais de 50%. Agora temos meios de tratar essa disfunção e restaurar a circulação normal dele. E isso envolve bloquear o fluxo sanguíneo desviado para o outro. O professor Fisk explica que tratar esse tipo de problema também envolve riscos. Há 20% de chance de induzir um aborto ou causar dano cerebral ao bebê normal de Sarah. Alguma pergunta? No momento, não. Não temos escolha, temos? Não. Não temos Podemos escolha. deixar como está ou arriscar? Não. Não faríamos isso. É. Certo. Vamos em frente. É isso. Então vamos lá, fiquem à vontade. Eu vejo vocês depois. A sala de cirurgia é rapidamente preparada. O procedimento começará o mais breve possível. Não há tempo a perder. É a única chance que temos, senão o bebê vai morrer. Se não fizermos nada, disseram que ele não terá nenhuma chance.
Não temos escolha. Vamos fazer o possível para tentar salvar o outro gêmeo. É o que vamos fazer. As emoções virão depois, seja o resultado bom ou mau. Eu me sinto um robô no momento. Quero tomar a anestesia, fazer a operação e voltar para casa. Para uma vida normal, porque me sinto ótima. Não sinto nada diferente. Não. Então... Desculpe. Tá na hora? Faltam só alguns minutos. Sarah, Haas e a equipe do hospital se aprontam para um procedimento longo e difícil. Todos sabem que não há garantia de que o bebê normal sobreviva à cirurgia. Demora um pouco para fazer efeito. Primeiro eu vou desinfetar sua barriga. O professor Fisk e sua equipe se preparam para a cirurgia de Sarah, uma jovem mãe com um gêmeo acardíaco parasita que ameaça a vida de seu bebê normal. Agora relaxe, isso mesmo. Vamos prosseguir. Um telescópio estreito será inserido no útero de Sarah. O telescópio possui um dispositivo a laser e uma câmera. Sarah estará consciente durante todo o procedimento. Apague as luzes, por favor. Esta é a visão da câmera dentro do útero de Sarah. O professor Fisk procura pelo cordão do gêmeo acardíaco. Com o laser, ele vai tentar queimar o cordão e romper a conexão do acardíaco com o gêmeo normal. Este procedimento só foi realizado 2 vezes até hoje e é um trabalho extremamente delicado. Os 2 bebês estão constantemente se movendo. Há um grande risco de o laser atingir a criança normal. Quando o professor queima o cordão do acardíaco, ele fica branco. Seu suprimento de sangue é lentamente cortado. Mas, se o bebê saudável perder muito sangue, ele poderá sofrer um dano cerebral. A cirurgia transcorre durante 1h30. É uma situação angustiante para os pais. Ela está dormindo. Ela é muito forte. Deve ser efeito da cirurgia, mas espero que dê tudo certo. Ela está confiante. E você está? É claro, preciso estar, por ela. É apenas um toco. 1h40 depois, o professor Fisk finalmente consegue cortar o cordão que ligava o gêmeo anormal ao bebê normal. Há uma mancha de sangue. O acardíaco agora flutua no útero. Tudo bem? Ótimo. Até agora tudo bem, deu tudo certo. Acabou o procedimento e o outro bebê está bem. Houve algum sangramento, mas a maior preocupação agora é garantir que o bebê saudável sobreviva até amanhã. Não há garantias, mas esperamos que isso aconteça. Obrigada. Tudo bem? Ainda não acabou. A intervenção no útero de Sarah ainda pode causar um aborto. O que acontecerá amanhã cedo? Vamos examiná-la de novo e verificar se o bebê tem batimentos cardíacos ou não. Os pais ficarão ansiosos, não é? É. Assim como nós. As próximas 12 horas são decisivas. Mesmo que o bebê sobreviva até de manhã, ainda haverá o risco de aborto nas próximas semanas. No Cazaquistão, é dia da autópsia no espécime removido de Alanjan. A doutora Virginia Baldwin chega ao laboratório de patologia. Obrigada. A intérprete da doutora Baldwin a apresenta ao professor Direkonov, patologista-chefe do sul do Cazaquistão. Eles estavam ansiosos para conhecê-la. Muito obrigada. Se a doutora Baldwin descobrir que o espécime é um teratoma e não um fetus em feto, será uma má notícia para Alanjan.
Os teratomas podem ser malignos, ou seja, ele corre um risco razoavelmente grande de desenvolver câncer nos próximos meses ou anos. Minha nossa! Deus do céu, mas isso é incrível. Isso foi tirado do abdômen do menino de 7 anos. É uma das coisas mais incríveis que já vi. Já li a respeito, mas nunca tive a chance de ver um. A primeira impressão é de algo que tentava ser um ser humano. Isto aqui parece um braço e isto aqui parece uma mão. Aqui vemos 1, 2, 3, 4, 5 dedos e dá para ver uma unha num deles. Isto aqui parece que ia ser uma perna, embora vejamos só 4 dedos. Mas parece que há unhas aqui também. E 2 outras coisas que podiam ser pernas, ou um braço, mas não está muito claro. Parece que ia ser uma perna, ou talvez um braço. Há uma unha numa espécie de dedo. Isto aqui talvez fosse virar um rosto. Dá para ver uma estrutura que poderia ser um olho. E o outro olho talvez esteja aqui atrás. Embora não dê para ter certeza. Há uma outra estrutura aqui. Pela aparência que tem, provavelmente era um escroto. E concluímos que talvez fosse um menino. Para mim é uma espécie parasita humanoide, mas não uma forma humana completa. E, por definição, trata-se de um fetus in feto, e não um teratoma, que é um tumor. Embora as características humanoides deixem entrever a provável aparência do espécime, um fetus em feto não tem órgãos internos próprios e não sobrevive fora do hospedeiro. A doutora Baldwin examina o interior para confirmar isso. Vou verificar se há algum sinal de uma cavidade abdominal que pudesse conter órgãos. O interessante é que não há nenhuma cavidade corporal. Não há peito nem abdômen. O curioso é que quando coloquei meu dedo aqui em cima, onde o cérebro deveria estar, ali está meu dedo. É uma espécie de envoltório cerebral sem cérebro que veio parar aqui em cima. Este osso duro é o que resta da base do crânio. Não tem vida própria. Assim que é removido da criança, o tecido morre. Assim como acontece quando removemos o apêndice, o tecido morre. Só sobrevive porque extrai a nutrição do outro gêmeo. Ao cessar, ele deixa de viver como tecido. Nunca foi um ser humano. Talvez no futuro façamos uma pesquisa com os pais do menino. Talvez possamos encontrar algo interessante no histórico médico infantil que explique essa anormalidade. Acho muito interessante a ideia de estudar a família. Mas toda a literatura que há sobre esses gêmeos anormais não indica nenhuma predisposição no histórico familiar. A mãe não é culpada. Foi um acidente que ocorreu no desenvolvimento dessa gravidez. A doutora Baldwin confirma que o espécime é um fetus em feto. O prognóstico para Alan Jam é bom. Não há risco de câncer e nenhuma chance de que essa anormalidade aconteça de novo. A tarefa seguinte é dar a boa notícia à família de Alan Jam e tranquilizá-los. A patologista volta à casa de Alan Jam. Ela consegue conversar em particular com sua mãe, Gulnara. Agradeço por ter vindo de tão longe ver a mim e ao meu filho. É uma honra conhecê-los e fico feliz pela oportunidade. Minha pergunta é, por que aconteceu isso? Eu sou saudável, meu marido é saudável. Por que aconteceu isso com ele? Por que precisou ser operado?
Não posso responder a isso com certeza, mas sei que você e seu marido não têm culpa do que houve com o Alamjam. Então agora ele vai ficar bom? Eu posso parar de me preocupar e de pensar sobre isso? Não se preocupe com o futuro de Alamjam. Ele vai ser saudável e terá filhos normais. Depois que vi o feto, não consegui dormir. Não podia tirá-lo da minha cabeça. Até hoje me dói muito lembrar disso. Fico me perguntando, por que aconteceu? O que eu fiz de errado? É muito importante que acredite quando digo que você não teve nenhuma culpa. Não tinha como evitar. Muito obrigada. Sou uma mulher de sorte. Você veio do Canadá só por causa do meu filho. Minhas portas estão abertas. Seja minha convidada. Gulnara agora poderá dizer à sua família que aquilo não é hereditário. Uma sombra de 7 anos deixa sua vida. Sarah e Haas também esperam o futuro com ansiedade. Já se passaram 4 semanas desde o procedimento e o estágio crítico foi superado. O bebê normal sobreviveu. Está tudo bem. Ainda estou um pouco, como diria, insegura. Mas com o passar dos dias, me sinto mais feliz. Nossa, olha só! Agora há só um bebê normal aqui dentro. O bebê que não se desenvolveu direito foi separado e agora está flutuando na bolsa com o outro bebê. E à medida que o bebê saudável for crescendo, vai esmagar o outro. Quando eu fizer a cesariana, ele será removido. Olha só. O bebê de Sarah e Haas nasce 4 meses depois. É um menino. Seria ótimo ter gêmeos. Mas não deu certo e fico contente que um deles tenha sobrevivido. É só isso que eu quero agora. Quando ele ficar mais velho, saberá a história sobre o outro gêmeo. Vou explicar tudo a ele. Não estou triste, mas feliz por este ter sobrevivido. As experiências de Sarah e Haas e Alamjam são raras. Mas elas nos lembram de que o processo da criação da vida humana é cheio de perigo. Ao estudar essas anormalidades, aprendemos como a reprodução humana é frágil desde o princípio. E como as coisas podem dar errado ainda no início. Muitas pessoas que andam por aí foram originalmente concebidas como gêmeos. Mas o gêmeo morreu tão cedo durante a gravidez que as mães jamais souberam que teriam 2 bebês. Os números parecem sugerir que 1 em cada 8 gestações, na verdade, começou com gêmeos. Mas apenas 10% delas terminarão com gêmeos. Muitos de nós somos sobreviventes de uma batalha no útero que jamais soubemos que ocorreu. Versão brasileira, DPN Santos.